Olá, amigos do canal, eu sou Carlos Caprici e neste vídeo eu quero falar sobre os nossos grupos não religiosos e as pessoas religiosas que viajam em nossos grupos não religiosos. Se você gosta do tema, fica aí, aperte o cinto, ajeite a poltrona e vamos nessa! Bem, como eu já disse, eu quero falar com você sobre os grupos nossos que não são religiosos em sua grande maioria e as pessoas que são religiosas que procuram este perfil de viagem justamente por não ser uma viagem religiosa. Quando eu digo não ser uma viagem religiosa, não significa não ir a lugares religiosos. Porém, não é uma viagem dogmática de reza, orações e cantorias. Obviamente, nós estando em um lugar religioso, por exemplo, como Nazaré ou Belém ou qualquer outro lugar religioso da Europa, nós estamos passando nesse lugar religioso por um contexto não arqueológico, mas histórico, talvez arqueológico também. O guia local vai contar a história do lugar, seja aquele lugar católico, judeu ou muçulmano ou de qualquer outra vertente religiosa. Ele vai falar não em um sentido dogmático, porque é impossível você viajar pelo mundo, pela Turquia, pela Grécia, por Israel, até pelo Egito, pela Europa, pela China, pelo Japão e não entrar em algum lugar religioso, seja ele cristão, evangélico ou católico, seja ele muçulmano, uma mesquita, seja ele judeu, uma sinagoga, ou seja ele shintoísta no Japão, ou seja budista na China, em qualquer lugar, você vai visitar um desses lugares. Ora, ninguém é obrigado a entrar num destes templos se não se sentir bem. Fique fora. E quando estas pessoas que são religiosas, de qualquer religião que seja, porque o perfil destes grupos, das pessoas que procuram estes grupos na Caprici, que é praticamente 90% dos nossos grupos, o perfil de quem procura uma viagem não religiosa é católicos, evangélicos, testemunhas de Jeová, espíritas, ateus. Quando nós da Caprici anunciamos uma viagem não religiosa, é porque não vai ter missa. Por que eu tenho que fazer uma viagem de turismo e tem que ter missa, tem que ter culto, tem que ter oração no ônibus? Por quê? Qual o sentido disso se não é uma viagem com padre, com pastor, ou seja, não é uma viagem de cunho religioso, é uma viagem de turismo. Você que procura por isso, uma viagem religiosa, olha, tem 1 milhão aí na internet de viagem religiosa. 1 milhão de viagens na internet aí, com padre, pastor, desse perfil de culto, de missa, de reza, de cantorias, de orações, de bater palma, de mão para cima, tá cheio. Nós da Caprici temos um outro perfil, o perfil de viagens culturais, seja para qualquer destino que for, mesmo que o destino seja um destino religioso como Israel, por exemplo. Eu, Carlos Caprici, sei fazer um turismo por Israel com grupo, privilegiando lugares religiosos sem ser dogmático. Aí acontece o seguinte, que possa ter no grupo, e vou dizer isso que já aconteceu, qual é a pessoa que é de uma determinada denominação, ouve o guia contar a história de alguma coisa que reflete a algo relacionado na Bíblia, parece que, não estando de acordo com a fé dele, com aquilo que ele crê, ele se irrita, ele fica falando encostado, falando alto, querendo catequizar aquela outra pessoa que está viajando com ele, querendo catequizar aquela pessoa que está sentada ao lado dele no ônibus, o colega de quarto, fica falando nos jantares, falando no almoço da religião dele.
Meu povo, se você tem esse perfil, você tem que procurar uma viagem que tenha o seu perfil religioso. Uma viagem cultural não religiosa, às vezes você pode ouvir algo que não vai agradar os seus ouvidos. Releva. Nem tudo que você ouve, às vezes te agrada. Saiba separar as essências, principalmente uma viagem que não é religiosa. Então, isso é um alerta para as pessoas que vão viajar. Aliás, eu peguei uma senhora que viajou comigo numa ocasião, não faz muito tempo, não, uns 2 anos, que era uma viagem de cunho não religioso, embora era para Egito e Israel, mas quem fez o negócio para ela foi o filho dela e não foi ela. O filho não avisou a mãe, olha, não, que era evangélica. Esse grupo não é religioso, é cultural, vai para os mesmos lugares bíblicos, mas as falas são mais voltadas para a cultura, informações dos acontecimentos, sem puxar para qualquer vertente religiosa. No segundo dia de viagem, ainda bem que era eu que estava nesse grupo, a senhora já queria puxar uma oração no microfone do ônibus, dizendo que tinha fazer uma oração. Ora, não tem nada demais fazer uma oração, mas não é o perfil do grupo. Tem pessoas que estavam naquela viagem justamente porque não queriam uma viagem com esse perfil de orações, de rezas, de cantoria, de rosário, de rosário no ônibus, de nada disso. Uma viagem laica. Eu não canso de falar isso, é uma viagem laica. Essa senhora, logicamente, ficou ali um pouco desgostosa, mas ela disse que não sabia porque o filho dela não disse a ela. Então, que ninguém compre uma viagem nossa que não é religiosa enganada, porque não tem como. Nós temos informações do nosso roteiro, do perfil da viagem, tem os meus vídeos no canal. Eu faço viagens religiosas? Faço. Somente quando eu sou procurado por padre ou pastores ou líderes religiosos. Nós não trabalhamos ativamente à procura de grupos religiosos. Nossos grupos, nós somos uma empresa que não tem o perfil religioso, já tivemos no passado, hoje não temos mais esse perfil de uma empresa religiosa, porque diversificamos, mudamos a nossa operação. Hoje trabalhamos em grupos do mundo todo, para o mundo todo, sem ser o viés religioso, mesmo quando se fala para um destino religioso Israel. Então você que vai entrar ou que está procurando por uma viagem nesse perfil não religioso, se você é testemunho de Jeová, católico, evangélico, protestante, secular, seja qual for a sua vertente, espírita, tem muitos espíritas que viajam nos nossos grupos não religiosos, por favor, não toque no assunto religião e nem a sua doutrina durante a viagem com os outros integrantes da viagem. Isso causa um mal-estar, causa desconforto. As pessoas não falam, mas reclamam para a gente que somos lideranças. Então, eu deixo isso até como um aviso, uma sugestão, e até para as pessoas que estão procurando por esse tipo de viagem, ao ver os pacotes da Caprice, possa sentir confiança, credibilidade e com a certeza de que vai fazer uma viagem despreocupada desse item. Eu quero viajar, mas não quero uma viagem religiosa. Do contrário, eu procurava uma viagem com o meu pastor, ou com o meu padre, ou da minha igreja e ia viajar. Não é este o caso com a Caprice. Claro que tem padre e pastores que nos procuram para as suas viagens religiosas, o que não é o caso da maioria, quase mais de 90% dos nossos grupos não são de cunho religioso. Então, se você estiver num grupo da Caprice, em viagem, durante os dias de viagem, por favor, não estou pedindo para você esquecer a sua doutrina, esquecer a sua religião, não. Mas dentro da viagem da Caprice não é permitido proselitismo. E se você é religioso, você entende que eu estou falando que é proselitismo, né? Ok? Assim é o bem-estar geral de todos os integrantes dos grupos da Caprice. Se você gostou, deixa o like e faça a sua inscrição, habilita aí os sininho para você ser avisado sempre que tiver um conteúdo nosso aqui no
conteúdo novo aqui no canal. Até a próxima!